Felipão, precisamos falar de um cara que tá fazendo 50 anos hoje pra gente encerrar essa live. Grande Pepe. O Pepe, o cara que mudou a maneira de muita gente entender futebol, observar futebol. Um vencedor nato, mas sobretudo um cara que briga pela forma estética do jogo, que não quer apenas a vitória e mais nada. É um cara que briga por um futebol mais evoluído, por um futebol com mais espetáculo, né? O que significa daqui quando a gente, sei lá, o Pepe estiver parado, como que será que a gente vai olhar para esse cara, que esse cara foi assim? Talvez, será que Pepe estará entre o top 3 melhores técnicos de todos os tempos? Cara, eu acho que ele já está entre os maiores técnicos de todos os tempos, assim. Para mim, ele já é uma lenda, assim. Eu vi uma entrevista do Fred Caldeira, que ele deu pro Pedro Certeza. Fred Caldeira, repórter do TNT Sports agora, não mais esporte interativo, lá na Inglaterra. Um cara muito, muito 10, assim. E ele contou que uma das maiores emoções que ele teve na vida foi quando ele viu o Guardiola assim de perto. Ele falou: Caraca, velho, é o Guardiola, ele existe, tá ligado? Porque é um cara que revolucionou o futebol, né? Embora muitos não gostassem daquele tic-tac que ele implementou no Barcelona ali no final da década de 2000, mas é um cara que revolucionou, cara, revolucionou por conta da beleza, de primar pelo trato da bola, pelo o jogo coletivo, enfim, mágico, cara, mágico, já para mim já tá no top 3, top 5 aí dos maiores treinadores da história. O cara tem 30 títulos na carreira como treinador, é sacanagem, assim. Um cara extremamente profissional, no All or Nothing lá da Amazon, eu não vi tudo, né? Mas você contou para mim, o trailer também denota muito isso. É um cara que no vestiário, tipo, faz o jogador odiar ele pra dentro de campo o cara render ao máximo, assim. É engraçado, isso é muito diferente do Mourinho, né, cara? É Muito diferente. E diferente. se imagina o contrário, né, do É, Mourinho. O Mourinho ser o tido cuzão, assim, com os jogadores, é o contrário. O Guardiola que é todo assim, gentleman, todo educado, cara que fala várias línguas, enfim, super culto. E você vê ele no vestiário, o cara é um leão, assim, tipo, bate no peito do jogador, assim, o cara entra em campo e consegue dar o máximo dele, e depois todos tomam uma cerveja juntos, dando risada, assim, comemorando. Maravilhoso, cara. muito Pepe legal. é um grande cara também, assim como o Klopp, é um baita cara também, é um cara que eu gostaria muito de tomar uma serva um dia com ele, assim, porque deve ser maravilhoso, cara. Um cara sensacional. Não tenho o que dizer do Guardiola, cara. Só agradecer por ele existir e ter feito o futebol melhor e ter influenciado muitos outros técnicos também. Sem sombra de dúvidas, e mais do que isso, é um cara que briga pelas causas certas, né? Sim, Tá sempre defendendo as causas mais positivas, as agendas mais positivas. Foi um cara que se expressou muito quando aconteceu os atentados terroristas na Europa, que inclusive matou amigos particulares dele naquele atentado ah, que rolou na Catalunha. A gente viu também posicionamentos dele na Black Lives Matter agora, recentemente, usando camisa. Ele deu uma entrevista certa vez para Nathalie Gedra na ESPN, uma entrevista que foi divulgada só na íntegra, só no site da ESPN na época. E ele tava com uma camisa super identitária, assim, também. Eu não me lembro exatamente sobre o que era, mas sobre uma pauta identitária. Não sei se era a pauta do LGBT ou do racismo, não lembro, mas é um cara que compra as brigas corretas, é um cara que tá do lado certo da história, sabe? E é um cara que ama muito o que ele faz, ele tem um amor pelo futebol absolutamente gigantesco. Para se dedicar ao que ele se dedica, para fazer o que ele faz, para ser
às vezes gênio até meio incompreendido, né? Ele tem que ter um amor por aquilo muito mais do que qualquer outro. E eu vejo nisso, você vê no Guardiola, mesmo nesse nervosismo que às vezes ele demonstra quando você vê ele dentro do vestiário, nessa série da Amazon mesmo, você vê que é um cara que tudo aquilo ali sai dele justamente por quanto ele é envolvido. Então ele não admite que você seja menos envolvido que ele, assim. Ele é um cara extremamente apaixonado e um cara que mudou o jogo, né? O homem que mudou o jogo. É um cara que eu não tenho dúvida que vai ter filme dele no futuro, contando a história da carreira. Independentemente dos títulos que ganhe. É um Já, cara que já já marcou revolucionou a história. Premier League também, né? Não, e outra, vamos pensar que todo mundo falava que na Premier League não dava para se aplicar o que ele fazia, e ele fez. E ganhou, não só aplicou, como ganhou. Ah, não ganhou Champions, não, mas já ganhou a Premier League. Olha os Ele mesmo, recordes. rapidinho, ele mesmo falou sei lá, 10 rodadas atrás, que não tinha condição mais, que o Manchester City, depois de uma derrota, tinha que esquecer a Uhum. Premier League. E ele tá uma vitória de chegar na liderança da Premier League. Foi recuperando, foi metendo na cabeça dos jogadores, e pode ser campeão de novo dessa temporada maluca. Então é uma loucura, assim, é um cara que, claro, conta com um investimento absurdo, ninguém na Inglaterra contratou mais do que o Manchester City do Guardiola, gastou mais dinheiro. Na verdade, no tempo do Guardiola, no Manchester City, ninguém gastou mais dinheiro no mundo em contratações. Tudo isso é preciso ser dito. A gente aqui não tem essa coisa de endeusar também o Guardiola a ponto de não criticá-lo. Já fizemos as críticas devidas quando, por exemplo, ele foi eliminado para o Lyon, dando uma de professor Pardal, inventando no time, fazendo umas substituições e entrando com um time que não tinha nada a ver em termos de escalação. Mas, e claro, ele é perfeito, ele é um ser humano, ele vai errar também. Mas se botar na balança, é um dos maiores da história e talvez se torne o Pelé dos técnicos. Muito se falou que o Wenger evolucionou a Premier League ali no final dos anos 90, que de fato é uma verdade, porque o futebol inglês era muito visto e caracterizado por aquele jogo mais rústico, jogadores bem grandes, assim, fisicamente fortes, e um futebol que praticamente era meio mecânico, assim, de cruzamento na área e gol de cabeça. A Premier League era basicamente isso, e o Wenger chega e revoluciona o jogo mais técnico, de bola no chão, de troca de passes, de tabela, de aproximação. O Arsenal ganha duas Premier Leagues, depois tem o Arsenal de 2004, e o Wenger ali vai, enfim, ficando totalmente irreconhecível, não consegue dar sequência, o Arsenal acumula fracassos e fracassos e fracassos, está tentando se reconstruir hoje. Mas falo isso por quê? Porque existiu uma Premier League pós-Wenger. Muitos times, também por conta da globalização, de jogadores estrangeiros que fortaleceram toda a liga, da divisão de TV, enfim, muita coisa melhorou o nível da Premier League, mas o jogo em si também tem muito do dedo do Wenger. E agora existe uma Premier League também pós-Guardiola, né, cara? O cara com uma campanha que teve mais pontos, que foi a do City, mais gols marcados, maior número de vitórias, enfim, mais vitórias em uma única temporada, 50, enfim, mais títulos em uma temporada, ganhou 4. Enfim, aquele City dele revolucionou muita coisa também, eu acho, que deixa um legadaço assim para a Premier League. Óbvio que vai ser muito difícil fazer uma campanha igual ele fez aquela, mas vai existir daqui para frente, quando, sei lá, ele sair do Manchester City, vai existir uma Premier League depois do Guardiola, assim. Vai ser outro campeonato, já vem sendo outro campeonato, na minha opinião, pós-Guardiola. E todo clube que ele passa, ele sempre deixa isso, né? O Bayern foi assim, agora no City. Talvez no City falte só a chamada orelhuda, né? Que não veio no Bayern também. E no City a gente não sabe, né? Na última temporada ficou aquele gosto amargo de ter sido eliminado pelo Lyon. Na outra já tinha sido eliminado pelo Tottenham. Então tá nessa busca ainda, né? E muito se fala, né? Pô, o Guardiola só ganhou a Champions
com aquele Barcelona, etc, etc. E com o Bayern ele não conseguiu vencer, com o City também não. Acho que falta só isso para ele, cara, nesse City aí, deixar a marca virar o maior técnico da história do clube. Fala, rapaziada, bem legal esse corte que vocês acabaram de assistir, né? Ele faz parte da nossa live diária lá na Twitch, de segunda a sexta, 1h da tarde, a gente tá sempre por lá, debatendo tudo que rola no mundo do futebol. Então segue o Futeboteco por lá também, hein? twitch.tv/FutebotecotV, o link tá na descrição aí pra vocês. Valeu!